A paz do Senhor, meus irmãos, a todos que estão nos acompanhando, eu sou o pastor Paulo e hoje a gente está aqui para falar sobre temas relevantes para a vida cristã. Vamos conversar sobre suicídio, sobre depressão e também como é que nós podemos vencer esses males. Nós vivemos num tempo difícil, mas também sabemos que podemos encontrar apoio na palavra de Deus e também na presença do Senhor. E está aqui comigo hoje o pastor Júnior. A paz do Senhor, pastor Júnior. Graças e paz. Para mim, pastor, é um prazer estar aqui, né? Já conversamos aí durante um tempo e esse tema é um tema, como eu já falei, muito relevante para os nossos dias. Existem temas específicos que às vezes a igreja deixa de abordar e, como eu falei, o número é um número alarmante, né? 320 milhões de pessoas no mundo inteiro depressivas, mais de 11 milhões de pessoas no Brasil depressivas, né? Então, o Senhor quer alcançar elas e o Senhor tem uma palavra de esperança para elas nessa tarde. Amém? Então, nos acompanhe até o fim desta conversa e eu tenho por certo que Deus vai tocar no teu coração. Alguém perto de você pode estar sofrendo de depressão, e também pode estar com pensamento de suicídio, e é preciso fazer alguma coisa. Então nós aqui estamos disponibilizando esse tempo, disponibilizando também oração por causa dessas vidas. Para Deus, cada vida é importante. Você que está assistindo, você é importante para Deus. Então, meus irmãos, nós vamos falar agora, eu gostaria de ouvir do senhor, pastor Júnior, quais são os fatores que levam à depressão. Já aconteceu isso com algum personagem bíblico? Eu gostaria que o senhor explicasse melhor para nós. Então, pastor, a todos que estão acompanhando, né, esse vídeo, existem vários fatores. Dentro dos dados que nós encontramos na Organização Mundial de Saúde, Existem dados com relação à questão genética, existem questões de problemas de neurotransmissores no cérebro, a questão da drogadição, né? Pessoas que estão no alcoolismo, pessoas que estão nas drogas, né? Isso pode levar à depressão, mas a grande maioria são questões traumáticas, né? A perca de uma pessoa querida, o término de um relacionamento, algum abuso, né? Bullying. Então, na verdade, os fatores que levam à depressão são vários, né? Se nós pesquisarmos, existem muitos outros além desse, né? A questão a Bíblia, existem pessoas, né, que na Bíblia tiveram depressão. Antes de eu responder essa pergunta, pastor, nós precisamos definir o que é depressão, porque existem os sintomas normais da vida humana que não caracterizam a depressão. Então, a tristeza, o estresse, o desânimo, esses são sentimentos, né, a angústia, são sintomas normais da vida. Todo ser humano vai ter em algum momento da sua vida esses sentimentos, e isso não caracteriza uma depressão. Agora, o que caracteriza uma depressão? A potencialização desse sentimento. A pessoa, vamos usar um exemplo aqui, né, que às vezes é muito utilizado. Uma jovem terminou um relacionamento, né, o seu namorado não quis mais ela, e aí ela fica sábado e domingo fechada no quarto, ela não quer comer, ela só está chorando. E alguns erroneamente dizem que ela está depressiva. Isso não caracteriza a depressão. Se esse quadro clínico perdurar por vários dias, por semanas, então há uma grande possibilidade de se transformar em um quadro depressivo. Então, quando ficamos angustiados, né, de luto, isso não caracteriza que estou depressivo. É lógico que isso pode iniciar, é o início para uma depressão. Então, há muitos, eu pesquisei sobre alguns médicos, né, pessoas da área da saúde,
em que são realmente contrários a essa questão, né? A pessoa tem que entender que um quadro depressivo é algo que já deixou de ser um dia, 2 dias, 3 dias. Não é aquele momento de, às vezes, você está ali 4 dias chorando pelo luto da sua mãe, do seu pai. Isso não quer dizer que essa pessoa está depressiva, né? Então, a depressão, ela se torna parte da vida. O desânimo se torna parte da vida. A insônia se torna parte da vida, né? A pessoa já não vê um sentido para a vida. Será que a Bíblia vai nos mostrar algo nesse sentido? Bom, existem vários exemplos que nós poderíamos dar aqui, mas eu gostaria de pegar 3 exemplos, pastor, né? 3 exemplos para que nós pudéssemos analisar se isso é um quadro depressivo ou não. Então, o primeiro deles, eu gostaria de abrir aqui, está em Números, capítulo de número 11. Esse é um homem de Deus, né? Ele foi escolhido por Deus, mas ele está no momento da vida dele onde ele está tendo conflitos. Capítulo 11 de Números, versículo 11. E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o cargo de todo esse povo? Concebi eu porventura todo esse povo? Dei eu a luz a ele, para que me disseste: leva ao teu colo como a ama leva a criança que mama a terra que juraste aos seus pais? De onde teria eu alimento para todo esse povo? Porquanto contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu só não posso levar todo esse povo, porque para mim é muito pesado. E se assim fazes comigo, mata-me. Peço-te, e se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver o meu mal. Então aqui nós encontramos um quadro que alguns podem dizer que é um quadro depressivo, né? Alguns podem dizer que Moisés está querendo tirar a sua própria vida. O que está acontecendo aqui, pastor? O que está acontecendo aqui, você que está ouvindo? Há um estresse ao extremo na vida desse homem. É um sintoma pré-depressivo? Sim, nesse sentido é um sintoma pré-depressivo, mas não é uma depressão. Ele chega ao ponto de dizer: olha, tira a minha vida, porque eu não estou aguentando. Então ele está passando por um momento difícil na vida dele, né? Onde ele pede que o Senhor tire a vida dele. Um outro texto aqui que nós encontramos está em 1 Reis, capítulo de número 19. O famoso texto onde Elias, o profeta Elias, né, ele está fugindo porque há uma mulher que mandou matá-lo, né? E aí, no versículo, capítulo 19, no versículo de número 3, diz assim: e vendo ele, se levantou para escapar com vida, e foi, chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte. Veja que é similar o exemplo de Moisés. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro, e eis que então um anjo tocou e disse: levanta e come. Olhou, eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Note que aqui são sintomas pré-depressivos, né? Ele só queria dormir ali em algum momento, e ele queria então que a sua vida deixasse de existir. Porém, não se caracteriza uma depressão, nem Moisés e nem Elias, porque não foi um estilo de vida, não se potencializou na vida deles. Foi um momento de estresse na vida de Moisés. E foi um momento de medo de alguém que queria matar na vida de Elias. Um outro exemplo eu gostaria de citar no Novo Testamento, que está no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, aonde o nosso Senhor Jesus Cristo está no Getsêmani. E Jesus Cristo, então, no Getsêmani, ele se aparta e vai orar ao Pai. E o capítulo 26, nós vamos encontrar Jesus falando essas palavras aqui, a partir do versículo de número... deixa eu achar aqui, só um minutinho. Capítulo 26 de Mateus. Após... aqui.
Então eles foram para o Getsêmani e Jesus então pede para os seus discípulos ficarem numa distância que ele iria orar ao Pai. E aí Jesus está orando ao Pai, a Bíblia diz que a sua alma se angustiou de tal forma que Jesus pediu para Deus, se fosse possível, afastar esse cálice. Mateus ele usa a expressão angustiou-se até a morte, ou seja, foi uma angústia tremenda, diferente da uma angústia normal. Lucas capítulo 22 vai dizer que Jesus começou a suar gotas de sangue. Tamanha era a angústia que ele sentia. Mas Jesus estava depressivo? Não. Foi um momento específico e único na vida de Jesus. Ele não deixou com que essa angústia dominasse ele ao ponto de esse quadro clínico levasse Jesus para uma depressão. Então, houve casos de depressão na Bíblia? Na minha opinião, não. Houve sintomas pré-depressivos. Então veja que a linguagem que nós usamos, que nós lemos aqui, tanto por Moisés como por Elias, por exemplo, eles não vão querer tirar a sua vida, mas eles vão pedir para que Deus tire a vida deles. O ato de suicídio é do indivíduo tirar a sua vida. Aqui eles não estão querendo tirar a sua vida. Eles estão pedindo para que Deus, o dono da vida, acabe com o sofrimento deles, tirando a vida deles. Amém, pastor? E, irmãos, aproveitando também esse momento, ao qual nós estamos falando de depressão e as consequências que elas podem ter, se não forem tratadas, como disse o pastor. Tem sentimentos de tristeza, angústia, abatimento que pode acontecer na vida de todos, independentemente da classe social, independentemente também do grau de espiritualidade. Se não cuidar, como diz a palavra do Senhor, quem está em pé, cuide para que não caia. Porque eu sempre uso isso até nas minhas pregações, pastor, que a tristeza, ela vem na vida de todo mundo. O problema, ela vem na vida de todo mundo. O medo, o pavor veio na vida de Jesus ali, o medo. Porém, nós não podemos, como disse o apóstolo Paulo, eu não vou deixar que nenhuma dessas coisas domine a minha vida. Nós vamos falar sobre suicídio. Nós temos dados alarmantes, sobre isso. Nós já falamos no tópico anterior que o suicídio ele não é exclusivo mais daquelas pessoas que estão fora da igreja. Nós vemos isso acontecendo, infelizmente, dentro de nossas igrejas. Mas a minha pergunta, pastor, é o que leva uma pessoa a cometer o suicídio? E também alguma maneira de se evitar, de que isso aconteça. Você que está nos assistindo agora, por mais que você não tenha essa tendência, pode ter alguém dentro da tua casa que tem essa tendência. Então, eu gostaria que o senhor respondesse para nós o que pode levar uma pessoa a cometer o suicídio e se há alguma maneira de se evitar isso. Amém, pastor Paulo. Veja bem, nós vemos, falamos aí nessa primeira parte, sobre várias situações, onde a pessoa ela decide, se suicidar. Então, um abuso, eu vejo que no meio dos jovens, dos adolescentes, durante esse ano que nós estamos, muitos casos, eu tive que tratar com jovens nessa situação, que tentaram suicídio. Eu vejo que, pastor, há dois lados da moeda. Para aqueles que não conhecem a Jesus, para aqueles que não aceitaram a Jesus, eu vejo que o grande motivo é ela não entender o propósito de Deus na vida dela, na existência dela. Então, quando eu não entendo qual é o propósito de estar vivo, de ser um ser que veio nesse mundo, quando eu não entendo isso, a vida não tem um valor para mim. Se eu não entender o valor da vida, ela não vai ter valor para mim. Então, por que viver? Então, independente dos motivos que levam uma pessoa ao extremo do suicídio, essa pessoa ela não entendeu qual é
o propósito dela estar nesse mundo. Nós temos, é lógico, situações onde pessoas se suicidam pelo término de um relacionamento. Então, para ela, o relacionamento era a existência dela existir. Então, nós temos que dar um sentido para essas pessoas do porquê que elas estão aqui. E a Bíblia dá esse sentido. Então, há um lado da moeda, por assim dizer, as pessoas que não conheceram a Jesus. Então, quando a pessoa não conhece realmente a Jesus, o sentido de vida é diferente daquele que o cristão deveria ter. Então, eu vejo que essa pessoa entendendo o propósito dela, porque quando eu olho para uma pessoa, vamos analisar nós aqui, né? Eu, você e os que estão nos assistindo. Havia milhões de possibilidades de existência, né? Mas foi fecundado apenas um, ou dois, né? Ou, enfim, eu vejo que essa é a escolha de Deus para mim e para você. Poderia não ser o Paulo, poderia não ser o Urias Júnior, poderia ser outro, mas Deus escolheu e decidiu que seria esse indivíduo. Quando uma pessoa vem, né, a existir nesse mundo, pela vontade de Deus, pela escolha de Deus que essa pessoa veio existir, há vários fatores que vão fazer essa pessoa, imaginando essa pessoa que não conhece a Jesus, que não conhece a palavra de Deus, que não conhece a Deus, naturalmente a pessoa que não conhece a Deus, ela naturalmente, por estar afastada de Deus, ela vai viver uma vida longe de Deus. E essa vida longe de Deus, pastor, vai fazer com que nós vivamos uma vida que não agrada a Deus. E as consequências dessa vida longe de Deus vai acarretar em inúmeras situações. Você é uma prova viva disso, do antes de Jesus e do depois de Jesus. Eu sou uma prova disso, do antes de Jesus e o depois de Jesus. E a nossa vida antes de Jesus, a nossa vida não tinha o significado que hoje ela tem para nós. Então, eu vejo que para as pessoas que não conhecem a Deus, o suicídio, que é a fase final, né, de uma vida sem Deus, sem sentido, onde o sentido dela está, às vezes, nas drogas, ela está, às vezes, num relacionamento que aparentemente é o relacionamento da vida dela e acaba se frustrando. Porque, assim, Jesus, ele é perfeito. E nele nós encontramos a perfeição. Mas se ele não for o motivo de vivermos, então as outras coisas são imperfeitas. E aí eu vejo que nesse lado da moeda, a pessoa que ela não conhece a Jesus, então ela não tem um sentido da vida, ela não vê um propósito estar aqui. Eu tenho um exemplo, por exemplo, no meio cristão, de um homem que foi abusado sexualmente quando ele era pequeno, uma criança. E por um parente, por uma pessoa próxima da família. E isso trouxe um sentido de vida para ele, diferente do que está na Bíblia. Para ele, Deus era, se existisse um Deus, como pode esse Deus permitir isso? E ele foi um ateu ativo. Na faculdade, ele digamos assim, debochava, ele fazia bullying com os cristãos. E quando um dia ele se assentou numa mesa com os cristãos, ele falou para esses cristãos: provem que esse Deus de vocês existe. Porque havia dentro da alma desse homem, né, um trauma. E aí é interessante que esses cristãos falaram assim: então prove você que Deus não existe. E ele decidiu provar que Deus não existia. E a busca dele por provar que Deus não existia trouxe o entendimento sobre Deus e o propósito de ele estar vivo e do que ele passou. O nome dele, se você quiser pesquisar, é Josh McDowell. Hoje, Josh McDowell, já saiu filmes baseados na história dele. Hoje ele é um defensor. Hoje ele trabalha com pessoas que foram abusadas, trazendo o significado. Não foi Deus que disse para esse indivíduo abusar dele. Né? Nós somos seres dotados de livre-arbítrio. O pecado na humanidade faz com que o homem se torne um homem que abusa, que violenta, que estupra, que mata, que rouba.
E ele conseguiu entender que não tem culpa nenhuma em Deus, mas que Deus havia dado uma chance para mudar a história dele. Então ele entendeu que esse propósito para ele, e hoje ele cumpre esse propósito, é levar a mensagem do evangelho às pessoas que foram abusadas, às pessoas que têm sido abusadas. Então eu vejo que essa é um lado da moeda, pastor. As pessoas que não entendem, não conhecem a Deus, então o propósito para elas de vida é diferente. Né? A vida não tem um sentido que teria com Jesus. Agora nós temos um outro lado. E esse outro lado é nós vermos cristãos se suicidando. E aqui eu vejo particularmente, pastor, que há dois motivos. É lógico, quando nós olhamos, por exemplo, para as pessoas que se suicidaram sendo cristãs, né, e olhamos, por exemplo, para líderes de uma denominação se suicidando, né, o fator de estar sobrecarregado, assim, eu vejo no exemplo que nós lemos aqui de Moisés, o exemplo da vida desses pastores, que nós vemos que se suicidaram. Né, o peso, às vezes, que estar cuidando do rebanho. Né, às vezes o peso de administrar o ministério, o peso e a responsabilidade. Só que eu vejo no exemplo de Moisés, aonde estava o socorro de Moisés? Estava no Senhor. E aqui é um segundo pensamento meu. Quando Jesus Cristo, em Mateus 19, ele se encontra com um jovem rico, esse jovem rico faz uma pergunta para ele: Senhor, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus diz assim: olha, cumpra os mandamentos. E aí ele diz que cumpria. Ele falou: eu não faço isso, eu não faço aquilo. Veja bem, ele cumpria os mandamentos. Mas o que era o problema daquele jovem rico? O coração dele não estava em Jesus. E aí, quando Jesus falou para ele, então, abandone aquilo que toma o meu lugar no teu coração, ele não conseguiu abandonar. Mas ele não cumpria as normas? Sim. Ele não era um jovem religioso? Sim. Então, o fato de eu estar dentro de uma igreja, indo nos cultos, ofertando, devolvendo aquilo que creio que seria devolver aquilo que é do Senhor, obedecendo o estatuto da igreja, as normas da igreja, eu posso estar dentro de uma igreja e o meu coração não ser de Jesus. Se o meu coração não é de Jesus, eu sou um religioso que não estarei entendendo o que realmente é o meu propósito, o propósito de Deus para a minha vida. Então o que acontece? Eu vejo que o que leva às vezes um líder religioso, né, uma pessoa cristã de tempos, numa situação que ela passou, levar ela ao suicídio, eu creio que talvez por causa de não buscar ajuda, de deixar a situação chegar ao extremo, eu vejo que essa pessoa já não tem uma vida mais de oração, ela já não tem uma vida relacional com Deus, ela está fazendo porque ela tem que fazer, ela já não tem prazer mais estar com o Senhor e, consequentemente, já não há prazer em servir a Deus, já não há prazer em viver. Então, nesse sentido, eu vejo que tanto um como o outro, como essa pessoa deveria evitar a chegar nesse extremo, a voltar para o estar com Deus. Ao voltar, eu vejo que, por exemplo, um líder que já não está mais aguentando a pressão ministerial, ele não tem mais prazer em estar servindo a Deus. Eu vejo que ele tem que ter essa consciência de dar um tempo. Ele não é porque ele é um líder que ele tem que mostrar a perfeição. Não, ele é um ser humano. Né? Agora, quando nós olhamos para o suicídio com relação à Bíblia, nós vemos, pastor, que o suicídio não é uma atuação de Deus na vida da pessoa. Então eu vejo que antes do suicídio, e como você mesmo falou, há um mundo espiritual contrário a Deus que vai fazer com que situações aconteçam, que vai tentar frustrar o desejo do nosso coração. E, consequentemente, se ele conseguir uma brecha, por assim dizer, uma porta aberta, ele vai tentar oprimir ao ponto dessa pessoa decidir tirar a sua própria vida. Né? Então eu vejo que como evitar isso?
entender que é em Jesus Cristo que tudo isso será resolvido. Né? Amém, pastor? Eu quero aproveitar aqui, pastor falando e eu pensando sobre o assunto, nós vamos ver como o senhor disse até pela manhã ali na rádio, né? O exemplo de Saul, né? Deus fez grandes promessas para a vida de Saul. Em todo momento Deus estava pronto a abençoar a vida de Saul. E quando Saul decidiu que iria para longe do Senhor, automaticamente, quando chegou o momento da vida dele, quem conhece a história vai ver que Saul, ele pelo orgulho, ele comete suicídio. Sendo que, na verdade, Deus poderia, se ele se voltasse para Deus com todo o seu coração, se voltasse para Deus com todo o seu ser, ele poderia, sim, alcançar a ajuda de Deus. Porém, o problema é que as pessoas, elas vivem como Saul até o último dia da sua vida, deixou que o orgulho tomasse conta da sua alma, a ponto de falar, não, eu não vou deixar que eles me matem. Vou preferir agora eu mesmo tirar minha vida. Então, como foi o caso de Judas, né? Pedro negou, porém buscou a misericórdia do Senhor. Pedro estava quando Jesus disse, aquele que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então Pedro poderia, quando ele negou Jesus, falar, não tem salvação para mim. Porque olha o que Jesus disse, eu ouvi o que o Senhor falou, que quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos do Senhor. Então, mas Pedro também sabia que se ele corresse para o Senhor, ele alcançaria a misericórdia. Pedro alcançou a misericórdia de Jesus e o perdão, porque de todo o coração ele se arrependeu. Porém, Judas, que era movido por ganância, teve a oportunidade de se, como disse o Senhor, Judas, ao lado de Jesus, ouvindo Jesus, vendo o milagre acontecer, ao invés de deixar que isso tomasse conta também dentro do seu coração, a Bíblia diz que o interesse de Judas ali era outro. Em todo momento, Judas ele negociava, né? Porque a Bíblia conta que quando as ofertas eram depositadas, Judas ia lá e pegava. Então, o dinheiro, né, tomava conta do coração de Judas. E não era Jesus. Não era Jesus que era o centro da vida de Judas. Por isso é que no seu final, ao invés dele também correr aos pés do Senhor, ele decidiu agir por si mesmo. Então ele não deixou ser guiado por Cristo. Judas, assim como Saul, agiam por si mesmos, né? O seu coração é que decidia. E infelizmente, nós temos pessoas que no dia de hoje, talvez agora, se você está ouvindo esta mensagem agora, está acompanhando, saiba que a vontade de Deus não é que você termine com a sua vida. É que, assim como Pedro, corra aos pés de Jesus e encontre misericórdia. Quem é que nunca pensou em suicídio? Eu acredito que todo ser humano, em um dia da sua vida, pensou que era o fim e pensou em acabar por ali mesmo. Porém, a vontade de Deus é a vida. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida. Então, quem tem prazer na morte não é o Senhor. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor não tem prazer nem na morte do ímpio. Por quê? Porque Deus ama a vida, é a ciência dele. Ele trouxe a vida, ele é responsável por isso. Então, é uma incoerência eu acreditar que Deus quer a minha morte. Não, Deus quer Deus quer você vivo. E eu também quero você vivo. Você que está ouvindo, está participando agora, há esperança para ti. Não desanime. Nós vamos ver aqui, pastor, Mateus capítulo 4. Olha como o inimigo ele é astuto. Falando ainda sobre suicídio. Ele tentou o próprio Jesus, quando Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, e tendo jejuado Jesus, Mateus capítulo 4, versículo 2, 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Então, ou seja, o diabo ele é tão astuto que ele chegou na necessidade física. E tem pessoas que, por causa de uma necessidade momentânea, acabam, vamos dizer assim, pecando. E esse pecado pode gerar outras coisas, como Jesus aqui. O inimigo ele é muito, vamos dizer assim, perverso, porque ele vai na necessidade das pessoas.
ele conhece, muitas vezes, ele é muito observador, ele não conhece, ele não pode entrar no mais profundo do teu coração, porém ele está sempre atento à necessidade. Então, aqui, nesse contexto, ele viu, Jesus está 40 dias jejuando, a primeira necessidade dele é física. Então, hoje, as pessoas, elas acabam indo ao extremo por causa de necessidades físicas. Tem gente que vai cometer o suicídio porque perdeu o emprego. Eu já vi isso acontecer porque olhou lá, o armário estava vazio e achou, falou, não tem esperança para mim, porque olha a vergonha, eu tenho filhos para sustentar. Então acaba piorando a situação, né? Porque a pessoa que comete suicídio, ela está olhando o momento. Jesus, naquela hora, em Mateus 4, que ele estava sendo tentado, se ele olhasse por um momento, ele ia deixar de viver o que acontece no final do capítulo. Porque a Bíblia diz que, após passar essa tentação, os anjos do céu vieram e serviram Jesus. Então, ou seja, a providência divina já estava a caminho. Porém, o diabo tentou fazer com que Jesus olhasse só o momento da necessidade. Então, eu não sei qual é a tua necessidade hoje. Talvez você vai olhar e vai falar assim, a minha família me abandonou. É uma necessidade que você tem, uma necessidade de afeto, uma necessidade de carinho, de se sentir amada. Então, saiba que você é amada. Saiba que você é amado. Você é amado por Deus. Pode ter certeza, alguém sente falta de você. Você só não está conseguindo enxergar isso porque o inimigo ele tenta ofuscar a tua visão. Talvez você está olhando hoje, nós vivemos um período de pandemia onde pessoas estão perdendo emprego, onde pessoas reduziram o salário e tantas coisas podem acontecer, mas eu quero te dizer uma coisa, existe um Deus que está disposto a te ajudar no momento da luta, né? Não é porque a carteira está vazia hoje que ela vai permanecer vazia. Não estou aqui pregando prosperidade, eu estou dizendo que existe um Deus que pode te ajudar. Que quem dá a última palavra para você é Deus. Aqui Jesus estava numa necessidade física, tudo que ele precisava aqui, o seu corpo precisava, a matéria precisava de pão. Porém, olha que Jesus vai dizer para o inimigo, porém, Jesus respondendo, está escrito que nem só de pão o homem vai viver, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, ou seja, o diabo estava tentando anular a questão espiritual, da dependência do Pai. O diabo tentando dizer para Jesus, olha, você precisa de pão. Jesus, eu preciso de Deus. Eu preciso daquilo que vem de Deus. Eu preciso de pão. Preciso, mas também eu tenho que lembrar que eu preciso daquilo que vem do céu sobre a minha vida. Então, se hoje você está sofrendo algum tipo de situação difícil, como nós vemos aqui, não ceda à tentação, né, pastor? Não ceda ao momento, não se atenha ao momento que você está vivendo. Há esperança para você, não anule Deus, não tire da tua vida a dependência do Senhor. Todos nós, não importa se é pastor, se é pregador, todos nós somos e devemos ser dependentes de Deus. Para quê? Para que nós não venhamos fazer como muitos, infelizmente, têm feito, que é tomar uma decisão por causa de uma situação momentânea. Então, pastor, como nós estamos vivendo esses períodos difíceis, né? E a pressão e a batalha espiritual é iminente durante todos os dias, como é que nós podemos então vencer a depressão? Como é que nós podemos vencer esse mal que vem sobre nós, que às vezes é o desejo de acabar com a vida porque parece que não há mais esperança? Quais são os meios que o cristão, e talvez para alguém que ainda não conhece a Cristo, como é que nós podemos vencer essas adversidades no mundo em que vivemos atualmente? Amém. Como nós já comentamos aqui, né, pastor, a gente tem que ficar muito claro essa questão, né, porque eu vejo que, por um outro lado, há um movimento também que defende o suicídio como uma promoção para a vida eterna, né? E a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o único meio para a salvação é através da fé em Jesus, né? E nós vimos aqui, citamos vários textos que não é isso que Deus quer para a vida dessas pessoas. Deus quer a vida, né? Jesus disse em João 10:10,
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Essa vida em abundância é em todas as esferas da vida da pessoa. Jesus não quer que a pessoa viva uma vida depressiva. Então a solução está nele. Então a ideia de que um possível suicídio iria, digamos assim, adiantar o processo para a vida eterna em Deus é uma ideia que não existe em Deus, né? A gente citou vários textos aqui que isso não faz parte do caráter de Deus, né? Agora, como poderíamos, né, digamos, etapas, né, que poderíamos colocar aqui para que ajude essas pessoas, você que está ouvindo aí, que conhece alguém ou até mesmo você está passando por uma situação dessa. Eu tenho aqui, pastor, 3 conselhos para dar, né, com relação a isso. O primeiro deles eu gostaria de ler aqui, 1 Coríntios 15, 33. Diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E eu gostaria de ler um outro texto que está em Provérbios, capítulo de número 17, verso de número 17. Que nós temos nesse provérbio um conselho. Diz assim: em todo tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. O primeiro versículo que foi lido aqui, eu vejo um conselho do apóstolo Paulo para uma mudança de comportamento. Porque muitas pessoas são levadas à situação da depressão, em alguns casos, por estar afastado de Deus e vivendo coisas que não agradam a Deus, né? Leva essa pessoa a estar envolvida com situações que nunca foram da vontade de Deus. Então, o primeiro conselho seria: afaste-se de tudo aquilo que causa a potencialização da depressão. Né? Tem pessoas que elas se tornam mais depressivas ao escutar um tipo de música, ao assistir alguma coisa, né? E aí isso potencializa isso. Então, o apóstolo Paulo diz que esse costume, né? Esse costume não deve fazer parte da vida do cristão. Busque novos hábitos, novos costumes. O outro texto diz da necessidade de termos pessoas que na hora da angústia não são amigos simplesmente, mas são como se fossem da própria família. Então você que está ouvindo, você tem que entender que esse conselho para você afastar-se daquilo que potencializa o quadro de depressão, mas procurar em pessoas que vão te ajudar nesse momento de depressão. É lógico que nós já falamos aqui, a pessoa muitas vezes ela quer se isolar, mas é aí que mora o grande perigo, né? O isolamento. Então esse é um conselho: saia desse isolamento, compartilhe aquilo que está no teu coração com uma pessoa que você sabe que vai ter uma palavra, que vai te ajudar, que vai caminhar com você, que não vai ser, como diz aqui, não vai ser apenas um amigo, mas vai ser como se fosse um irmão, alguém da sua própria família. Então, esse é o primeiro passo, o primeiro conselho. Mude esse estilo de vida, né? A pessoa às vezes coloca um filme lá, né? Que vai só para ela poder chorar, para tentar aliviar. Não, isso está errado, né? Um outro conselho que eu daria olhando para o que Jesus estava passando no Getsêmani. Ele estava angustiado e essa angústia estava uma angústia de morte. Né? Ele estava passando por um momento difícil da sua vida. Ao ponto que na sua humanidade ele diz: Pai, se for possível, afasta isso, mas seja feita a sua vontade. Nesse momento de angústia, para quem Jesus estava clamando? Para o Pai. Jesus estava chorando para o Pai. Então você que talvez esteja nesse momento com esse sentimento depressivo, dobre o teu joelho, clame a Deus, chore a Deus. O que aconteceu é interessante que o Evangelho
Um dos evangelhos diz que quando Jesus começou a passar por aquele momento de angústia e chorar e buscando a face do Pai, Deus enviou alguém para consolá-lo. Deus enviou um anjo para consolá-lo. Talvez Deus não vai enviar um anjo no sentido de um ser espiritual, mas talvez no teu clamor Deus envie uma pessoa como um anjo para te ajudar a estender a mão e você ser transformado pelo poder que há no nome de Jesus. Nessa manhã eu recebi uma mensagem de um jovem testemunhando sobre isso, que ele estava pensando em se suicidar, mas Deus estendeu a sua mão. Houve pessoas que foram falar de Jesus, mostrar o sentido da vida, e ele experimentou Jesus. Quando que ele experimentou Jesus, pastor? Quando ele foi para o quarto e ele começou a chorar a Deus os seus problemas. Ele começou a dizer para Deus: Senhor, eu estou vivendo isso, eu estou vivendo aquilo, Senhor, eu não suporto. E aí então o que Deus fez? Deus encheu ele com seu Espírito Santo. E esse jovem nessa manhã disse para mim: pastor, foi isso que aconteceu comigo. Hoje eu consigo entender um outro sentido de vida. E hoje eu estou servindo ao Senhor para a glória do nome dele. Então esse é um conselho: chore para Deus. Chore para o Senhor, porque Deus, ele é poderoso para restaurar a tua vida. Às vezes, a pessoa se sente tão depressiva que ela se acha indigna de dobrar o joelho e clamar a Deus. Às vezes o inimigo coloca na cabeça dela que ela é indigna, que o que ela fez no passado, que o que ela já foi, ela não tem crédito nenhum com Deus. Olha só. Mas a Bíblia diz que ele veio para dar vida e vida em abundância. E o terceiro conselho que eu daria é pegando o exemplo de Elias. Elias está lá pedindo a morte, não querendo se matar, pedindo para Deus tirar a vida dele. Porque 1 Samuel 2,6 diz que é ele que dá vida e é ele que tira a vida. Então não é o homem que tira a sua vida, porque a vida não pertence ao homem, a vida pertence a Deus. Então ele pode dar ou ele pode tirar. Então o que Elias está pedindo é: Senhor, a vida está nas tuas mãos, a minha vida é sua. O Senhor pode tirar, então tira, que eu não aguento essa situação. E o que Deus fez, pastor? O que Deus fez, meu irmão? Deus enviou algo do céu para restaurar aquela vida, para tirar Elias daquela situação. Então há algo do céu disponível quando nós entendemos que a esperança e a salvação para esse momento está no Senhor. E aí é interessante que o que Deus fala para Elias: come e bebe, porque a tua jornada é longa. Deus está dizendo para você que está vendo este vídeo, Ele tem algo do céu para a tua vida, porque ainda muito caminho há para você. A tua jornada não termina nessa depressão. A tua jornada não termina na tentativa de um suicídio. Deus tem uma vida, e uma vida onde Ele quer usar você. Ele quer que você seja um testemunho do que o Evangelho faz com aqueles que realmente creem. E Elias então sai daquele momento, pastor, e ele vai cumprir o que ainda ele tinha que cumprir nessa vida. Não era tempo de ele sair dessa terra. Assim como não é tempo de muitos que estão ouvindo e que você talvez conheça, de tentar tirar a sua vida. Deus quer sim escrever uma nova história. O que ele precisa é o que está em Mateus 11:28. Vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, vós que estáis depressivos ao ponto de querer tirar a vida, vinde a mim, e então alcançarei descanso para as vossas almas. Esse é o conselho que eu dou para você que está nessa situação. Amém. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Eu acredito que foi muito boa essa conversa, né? Deus falou poderosamente conosco e é isso mesmo. Não se isole. Dentro da psicologia, eles entendem, para que o ser humano seja emocionalmente saudável, ele precisa participar de pelo menos 3 grupos diferentes, né? Então veja como Deus ele é perfeito, até nisso que os psicólogos entenderam. Que, primeiro, o indivíduo tem a família, é um grupo social que é bom. Outro grupo é o trabalho, a escola, a faculdade. E outro grupo que alguns participam e que eu acredito que todos deveriam participar,
e entra no terceiro grupo, que é a igreja, a comunhão entre os irmãos. Por isso é que você veja que o inimigo, às vezes, ele vai usando alguns passos para que essa pessoa emocionalmente não esteja bem, para que de repente ela vai decaindo. Então, por isso é que se você está afastado, até aproveitar da igreja, talvez é o círculo que você deveria estar frequentando, é o círculo social que primeiro é a tua casa, depois a escola, o trabalho e a igreja do Senhor. São tudo que Deus lá no Éden já estipulou, porque lá Deus vai falar sobre família, lá Deus vai falar sobre o trabalho, que é o homem vai deixar o seu pai e sua mãe, vai se apegar à sua esposa e ali serão uma carne. Deus fundamentou a família. Deus também vai falar sobre a importância dos mandamentos que Deus dá lá no Éden já. Ali seria dentro da teologia, pastor, que são os mandamentos ideais para o homem, né? Que é a família, que é o trabalho e que também é obedecer à palavra de Deus. Não fuja de Deus. Se você hoje precisa voltar para os caminhos do Senhor, volte correndo, né? Para que fique emocionalmente bem. O homem precisa disso. O homem precisa da família. Então, se hoje você está afastado da tua família, está só querendo ficar trancada no quarto, longe do teu pai, longe da tua mãe, longe dos teus irmãos, volte para esse convívio. Isso é de Deus. A família é um projeto de Deus. E também, se você está fora dos caminhos do Senhor, a importância da igreja, por isso é que Cristo também pensando, não só na salvação, mas também pensando no teu bem-estar, o convívio entre os irmãos que o inimigo consegue tirar. Isso não pode acontecer, tem que acontecer na tua vida. O convívio com a igreja do Senhor, você participar dos cultos, participar dos ensinos, isso ajuda, né, pastor? Ajuda você a se fortalecer com o irmão. Então, um edificando o outro. Então, os conselhos que o pastor nos deu, acaba, de repente, o amigo que você tanto precisa é o irmão da congregação, o teu pastor, o teu líder. Eu, no meu momento de angústia, no meu momento de mais sofrimento, eu tive um líder que me ajudou, um líder que me orientou, e talvez se eu não tivesse isso na minha vida, eu tinha tomado outros caminhos e outros rumos. Amém? Então, Deus abençoe sua vida. Nós esperamos ter ajudado você e creio que algum ponto do que foi falado aqui tem edificado. Então, Deus tem o melhor para você. Deus tem a saída e o escape. Coloque a tua confiança no Senhor Jesus. E as demais coisas vão ser acrescentadas. Tudo aquilo que você precisa. Se você precisa de amigos, Deus vai enviar os melhores amigos. Se você precisa de uma providência, de um emprego, Deus pode enviar para você o melhor emprego. Então, se precisa dentro de casa, talvez ser restaurado, Deus tem poder para isso. Por isso, coloque a tua confiança no Senhor e você colherá grandes bênçãos e grandes milagres. Que Deus abençoe sua vida. Um forte abraço. Obrigado por estar aqui. Se puder, compartilhe esse vídeo com alguém. Seja um canal de bênção também para a vida de alguma pessoa que necessita. Deus abençoe.